Muito bem, pessoal, começando mais uma aula de AutoCAD. Nessa aula a gente vai falar do comando Scale. O comando Scale é a tradução direta à escala. Ele serve para você aumentar ou diminuir um objeto segundo o fator de escala. Então você pode, por exemplo, dobrar, triplicar, multiplicar por 10 o tamanho do objeto, como você pode também reduzir esse objeto no fator de escala. Por exemplo, reduzir para 10% do valor original, 20%, 30% e assim por diante. O comando em inglês é Scale, o atalho para ele na linha de comando é SC, e na barra de ferramentas ele fica aqui onde eu estou apontando com o mouse para vocês. Então deixando aqui um pouquinho para aparecer o início da ajuda, aqui ele não te mostra muito bem como que esse comando funciona não, mas basicamente você usa o comando, seleciona os objetos que você quer aumentar ou diminuir, seleciona um ponto de referência para acontecer esse aumento ou essa redução, e a partir daí você aperta Enter, já funciona direto. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Coloquei aqui estrategicamente um quadrado, numerei os vértices desse quadrado de 1 a 4, e vamos ver aqui com o comando DI de distância, conferir o tamanho da aresta desse quadrado. Então podemos ver aqui que é um quadrado que tem 100 de aresta. E aí quando que esse comando pode ser útil? Em qualquer situação que você queira aumentar ou diminuir o objeto, assim, de uma forma geral, mas mais especificamente, imagine que esse objeto, esse quadrado, ele tem 1 metro de lado, só uma suposição por enquanto. Ele tem 1 metro de lado, então eu desenhei ele em centímetros, por exemplo. Certo? Está desenhado em centímetros. E eu quero passar esse desenho para milímetros. Então, se cada centímetro tem 10 milímetros, eu precisaria aumentar esse quadrado em 10 vezes, para que ele fique desenhado em milímetros. Então vamos usar o comando aqui para vocês verem. Vou dar aqui o comando pela linha de comando, SC. Primeira parte ele pede para selecionar os objetos, vou clicar apenas no quadrado. Se eu quisesse aumentar os números juntos, era só eu clicar os números, mas não é o caso aqui agora. Terminei de selecionar os objetos, aperto Enter. Poderia selecionar múltiplos objetos, não é um problema isso. E agora eu vou escolher o ponto base para a aplicação do fator de escala. Então, vamos prestar bastante atenção, que eu vou aplicar esse comando, esse ponto de referência, aqui no vértice 1. Usei o OSNAP aqui, tá vendo? E eu posso utilizar essa escala na mão. Eu posso escolher, tá bom aqui, por exemplo, e clicar num ponto qualquer para escolher que o meu objeto está no tamanho adequado. Mas geralmente a gente passa esse próximo passo agora, que é desse fator de escala, na mão. Geralmente você sabe o quanto que você quer aumentar esse quadrado. É 2 vezes? É 50%? É 30%? No nosso caso aqui agora, é 10 vezes. Então eu vou pôr o fator 10 vezes. Então, percebam que o quadrado ficou bem maior. Vamos notar aqui com o comando DI qual que é o tamanho real dele agora da aresta. Vou clicar no vértice 1 e no 2. Então, lá, 1000, aumentou em 10 vezes. Percebam que os outros números ficaram parados, todos os números ficaram parados porque eu não coloquei eles no fator de escala. Mas notem aqui, principalmente, porque o motivo de eu colocar esses números aqui, é que o número 1 ficou exatamente do lado do vértice 1. Então, o ponto de referência para a aplicação do fator de escala é como se fosse o ponto do objeto que vai ficar parado. Vou dar mais um exemplo aqui. Vamos desfazer com Ctrl Z. Vamos aplicar agora o mesmo fator de escala. Olha, selecionei o objeto, apliquei o comando. Vou colocar o ponto de referência, o ponto base, no vértice 3 agora. Então, vou clicar, fator de escala 10, por exemplo. Então, notem que o vértice 3 agora ficou parado. Então é muito importante você escolher o ponto de referência adequado, porque senão seu objeto pode crescer e tomar conta do seu desenho. Mais uma vez, vou tentar colocar agora um ponto mais central. Fator de escala. Agora, vou colocar no meio do quadrado. E vou aplicar o fator de escala de 10 vezes. Então notem agora que os números ficaram bem no centro do quadrado. Para colocar um fator de escala menor do que 1, quando você quer reduzir o objeto, aplicar o comando. Vou clicar aqui no 1 de novo. E imagine que o meu objeto tenha sido desenhado em centímetros mesmo. Então, está com 100 centímetros cada lado. E eu queira passar para metros, que no caso 100 centímetros é 1 metro. Então eu quero reduzir o meu desenho em 100 vezes agora. Então eu tenho que colocar agora, qual que é o fator de escala? Já coloquei o comando, já escolhi o ponto de referência, vou escolher agora 0 ponto, nunca se esqueçam, é o ponto que separa a casa decimal, 0,01. Então notem agora que o meu quadrado ficou bem pequeno, com o tamanho do lado igual a 1. Certo? E para finalizar, esse comando, pessoal, é muito útil, a gente vai usar ele depois para fazer desenhos em escala também.
Mas para finalizar, eu quero mostrar para vocês, vou dar o comando de novo, que você pode fazer esse aumento em fator decimal também. Imagina que eu queira um quadrado 50% maior. Basta eu aplicar o fator de escala 1.5, que é 150%, digamos assim. Então ele vai ter aqui agora 150 de cada lado, de cada aresta, certo? Então eu espero que o comando tenha sido útil, seja útil para vocês, que a videoaula tenha sido interessante, e peço que vocês exercitem esse comando. Tentem fazer outros formatos, linhas, círculos, elipses, polígonos de uma forma geral, para poder treinar mesmo, certo? Então, ficando por aqui, até a próxima.